Vamos lá, pessoal? Vou começar aqui a próxima palestra com o Antônio Gomes Cordeiro, SharePoint, Produtividade, Colaboração e Serviços. Obrigado, boa tarde, pessoal, tudo bem? Obrigado, Matheus. Bom, estou vindo lá da Agência Nacional de Saúde Suplementar, sou Antônio, já tenho alguns aninhos de serviço público, né? Na INES eu estou mais de 10 anos, passei também pela CNEM, pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. E assim como a nossa colega, eu estava conversando com ela assim no finalzinho da apresentação, eu também sou da área de comunicação. E sempre tive esse interesse, né? Inicialmente eu gostava muito de tecnologia, e eu já tinha um interesse por inovação, só que eu não sabia exatamente o que era, que tipo de inovação que eu queria fazer. E o projeto que fez eu migrar, digamos assim, de uma área de comunicação para uma área de gestão, foi justamente um projeto de transformação digital, que eu acho que vai ser até o tema da próxima palestra. À época, até com a Andréia, que está aqui, que é uma colega nossa, até com o Ney Jobs, que apresentou aqui da Anatel, foi o projeto do SEI. Foi esse projeto, lá em 2014, quando eu olhei para ele, eu falei, é com você. Aí eu fiz essa mudança, né, de comunicação para gestão, mas sempre caminho com as duas ali, uma do lado da outra, né? E lá na ANS, nessa gerência de qualificação institucional, né, que era uma gerência que trabalhava com qualidade. Depois ela foi assim, ela trabalhava também com parte de processo, e aí a gente levou a inovação em 2017 para lá. Que inovação que a gente levou para lá? Diferentemente da inovação que a gente viu na Fiocruz, que é uma inovação mais vinculada à incorporação de tecnologia, quando a gente fala dessa inovação na gestão, na administração, a gente poderia chamar essa inovação assim, de tecnologias leves, ou abordagens, ou métodos como design thinking, como abordagens ágeis. Só que entre querer fazer e caminhar de fato com essa inovação e conseguir mostrar resultado, existe um caminho aí um pouquinho maior do que a gente imagina, né? Vou mostrar um pouquinho isso para vocês aqui, um pouquinho da história do laboratório, e aí no meio dessa história, vai ser bem rapidinho, eu mostro para vocês como é que o SharePoint apareceu aí na nossa jornada. Lá na INES, que a gente chama de Laboratório de Inovação, e aí para quem tiver, tá pessoal, fica até uma dica, para quem estiver pensando em trabalhar com uma unidade de inovação, ou pensando em reformular uma área, às vezes o nome de inovação pode assustar um pouquinho. Então, tem um laboratório lá de Portugal que eles trabalham com o nome de Laboratório de Experimentação. Então vocês podem botar outro nome, tá? Que no fundo é inovação, mas não vai assustar tanto, né? Porque a inovação está sempre relacionada à mudança, né? Lá a gente está tentando posicionar, é um segundo, digamos assim, que é um segundo momento, desde que ele foi criado, é um segundo reposicionamento, tá bom? E a gente está tentando agora, com esse novo Ministério da Gestão de Inovação e Serviços Públicos, fica a dica para vocês também, tenta colar nesse novo Ministério agora. Trazendo também, tá, a visão do que é o OCDE, que é esse Observatório de Inovação do Serviço Público, e mostrando também que ele não está sozinho. Ele está vinculado ao LaboraGov, que é o de gestão de pessoas do governo federal, ao Genova, tá, e ao Colab, que é do Tribunal de Contas da União. E por que ter um laboratório de inovação ou um laboratório de experimentação? Porque a gente já viu, né, que inovação não é mais uma opção, mas é importante ter essa visão, digamos assim, mais sistêmica. O que você quer fazer com a inovação? Você quer começar com ela focada no cidadão? Então, se você está com foco no cidadão, com foco no serviço, a gente está falando mais do ladinho verde ali, ó. Eu estou falando da inovação em serviço público, eu estou falando da inovação em política pública. Quando eu venho para cá, para o azulzinho, quando eu falo de uma inovação mais focada na organização, eu estou falando de uma inovação em processo, numa inovação que tem mais a ver com a transformação digital. No meio delas todas, seja inovação de serviço, seja inovação em processo, inovação em política pública, tem inovação aberta, que cada vez mais o governo vem patrocinando, inclusive por meio da ENAP, como a gente vai ver já na sequência também. E o quê? Quais são os resultados que a gente quer, né? E aí tem um desafio inerente aí da inovação. Resultado. Porque a inovação em si,
a habilidade, a prospectar, a competência, ele já é um resultado, pessoal. Só que ele impacta pessoas, né? Eu vou impactar 30 órgãos, eu vou impactar 100 pessoas, mas ele não é um resultado. No sentido assim, eu entreguei um projeto, nem sempre você vai conseguir entregar um projeto. Tá? Então, assim, a tua ação pode ser uma prototipação, pode ser uma experimentação, como o Ney Jobs comentou ali, pode dar certo ou não, tá bom? Então, é sempre bom tentar... O que você... Ah, mas eu não tenho resultado. Tem. Todo mundo tem resultado. Lá, de 2017 a 2020, o que a gente tinha para mostrar? Olha, em parceria com a Rede Conexão e Inovação Pública, tá, que foi muito importante, porque muitas vezes, dentro do órgão, não é visto o trabalho assim. Não que o trabalho não seja visto, não é entendido, né? Porque a maioria dos órgãos que a gente trabalha, todos nós, eles estão muito focados na sustentação. E quando você começa a falar de inovação, você está falando em transformação, não é? Então, eu não tenho resultados? Tenho. Quais são? Ah, eu fiz 30 oficinas. Coloca lá no seu resultado. Eu impactei quantas pessoas? Quantos órgãos? Coloca no seu resultado. Satisfação média? Cada ação que você fizer, coloca o NPS. De 0 a 10. Você indicaria a sua ação de inovação para um outro colega? Coloca lá. E aí, ó, também tem um dado ali que é importante. Tenta avaliar aquela ação que você está fazendo de inovação, qual o benefício que ela traz para a sua instituição, quanto que a sua instituição está deixando de gastar e quanto você está prospectando. Olha, essa ação que eu fiz, se eu fosse contratar, seria, sei lá, 10 mil reais. Coloca lá no seu resultado. Tá bom? Então, ó, é projeto? Não. Mas eu tenho um monte de indicador aqui, eu tenho um monte de resultado aqui. E aí, com a rede conexão, lá em 2021, olha o outro resultado aí que apareceu. E olha como é que é importante a rede. Lá, para o Laboratório de Inovação, em 2021, foi retorno de imagem, porque é uma ação que foi feita com vários outros órgãos, teve um reconhecimento do Observatório de Inovação Pública, da OCDE, e retornou imagem para a instituição. Porque, sem fazer nenhuma ação assim coordenada de comunicação institucional, a gente teve uma divulgação espontânea em vários órgãos de saúde suplementar. Então, enfim, tem os resultados da ação, propriamente dita, resultados, pessoas impactadas, quantidade de estados que participaram aqui da maratona e a quantidade de equipes, né, da ação da conexão aí. Fundamental para reforçar a própria existência do laboratório internamente no órgão. Aí aparece, né, agora o tema, que seria propriamente depois desse contexto rápido, do SharePoint, lá em 2021, 2022. Por quê? De 2017 a 2019, mais ou menos, era uma inovação mais física. Então, de 2020 para frente, passou a ser uma inovação mais digital. E o que o órgão tinha de ambiente digital? O SEI. Só que o SEI não é ambiente de colaboração. O SEI é um ambiente de processo administrativo eletrônico. Não é que seja ruim, ele é ótimo. Ele, na verdade, é o grande projeto que fez a transformação do governo federal. Só que a função dele não é fazer, digamos assim, organizar conhecimento, trazer uma interface, por exemplo, para as pessoas navegarem, né, entre outras coisas que a gente vai ver na sequência. A primeira, digamos assim, a primeira oferta, a primeira, digamos, migração que a gente faz no SharePoint, a gente tem o Microsoft 365 na ANS desde 2016, é muito pouco usado. As pessoas começaram a usar a licença que tem lá com Teams, né? Algumas pessoas usam com Forms, outras pessoas usam começam a usar um pouquinho também ali talvez com OneDrive, que é o disco virtual, mas o SharePoint era bem pouco usado, e fazendo confusão, porque ele tem o OneDrive para organizar pastas, aí ele organiza pastas no SharePoint, aí ele organiza pastas no Teams, e a impressão que ele está é que ele está em 3 lugares diferentes, só que ele está, na verdade, no mesmo lugar, porque tudo no 365, pessoal, a organização de documento, a organização de pastas, ela está dentro do SharePoint. Então, se você abrir o Teams e aparecer arquivos, é o SharePoint. Se você abrir, de repente, o seu OneDrive, é o SharePoint. O mecanismo é o mesmo. A forma de você consumir a informação é que muda. Então, esse ambiente aí do ONS Digital, aí foi um programa, né? É um programa grande,
de transformação digital que a gente tem lá dentro. Aí, olhando lá, né, vamos ver, aí você fala assim, vamos usar o SharePoint. O pessoal diz assim, mas o pessoal não usa. Eu comento com o André isso aqui agora. O pessoal não usa ou é você que não usa e aí você não ajuda a jogar a cultura para frente, né? Lembra sempre disso. Então, pode ser que o pessoal use pouco, mas aí se você viu, não, mas a gente tem o nosso ambiente lá, então vamos passar a usar o nosso ambiente, né? Olha lá, 52 páginas, olha a quantidade de acessos que tem. São alguns números, né? Que estão lá no ambiente da rede interna nossa. Tá bom? E aí tem algumas pessoas que viram, que foram impactadas. E o principal, pessoal, daqui para frente, vocês começam a ver uma proposta clara de posicionamento que tem a ver com inovação e tem a ver com comunicação, no caso de interface. Não é navegar, não é entrar no ambiente em que você vai ficar procurando pastas. É você entrar num ambiente que você vai ver como se estivesse entrando, navegando num site, como se fosse para um site do Wix que você tivesse criado, um WordPress, que é um criador de blog. Sempre com a ideia de um banner, sempre com a ideia de lá tem as informações, tá vendo? Cada quadradinho daquele é uma página. Você clica ali e vai para a página. Então você vai navegar pela interface. Você está oferecendo para o teu usuário uma experiência de uso. Nesse projeto, que na verdade não é nenhum projeto, ele é um programa, que é o programa de transformação digital, lá tem vários eixos, são 5 eixos. E aí, novamente, tá, já com as informações mais detalhadas, se você clicasse ali em cada uma daquelas capinhas, quando você clica naquela capinha ali, o que está por trás da capinha é um arquivo Excel. Tá? Ainda não é uma transformação digital, digamos, 100% pura. Está ali em 50%, mas a gente já começou a fazer a mudança na interface. O programa de ANS Digital, da agência, ele teve uma Secretaria de Governo Digital, apontou uma taxa de execução de 97%, o que é considerada uma excelente taxa. E aí, o que aconteceu? Essa taxa de execução, de 97%, rendeu esse convite para a gente lá na ANS participar do edital da FINEP e da ENAP de inovação aberta. Só que não era qualquer edital. Era o edital, por exemplo, falando de desafios de inteligência artificial. Tá bom? E aí, nesse edital de inteligência artificial, que já virou um outro SharePoint, tá vendo? Cada coisa vai virando um SharePoint. Cada tópico desse que eu estou falando vira um projetinho de site. E por que ele está aí? Porque esse convite foi feito na sexta-feira, aí a gente conversou lá, 2 dias, como é que faz? Vamos trazer o pessoal para fazer os projetos. Os projetos têm que estar prontos na outra semana, daqui a 7 ou 8 dias. Faz como? Não dá tempo para fazer oficina. Vamos fazer no SharePoint. Então, o que saiu como resultado lá nos projetos de inovação aberta foi feito 100% no SharePoint. Você teve, em 5 dias, 30 pessoas, cada uma delas trabalhando num daqueles quadradinhos ali, que foram, cada um daqueles quadradinhos é um projeto diferente, 4 projetos e 3 editais. Como é que foi feito? Aqui, quando a pessoa clica no quadradinho, basicamente era um documento Word em que o pessoal trabalhou de forma colaborativa. Olha a mágica acontecendo. Aí eu faço a pergunta para vocês. Quem já fez assim? Quem tem SharePoint e quem usou de forma colaborativa? Ou mudando a pergunta agora, quantos de vocês hoje, já com a inteligência artificial batendo a porta, né, ainda usa o anexo no seu e-mail com a versão do documento 1, com a versão do documento 2? Ou quantos ainda passamos os anexos pelo Teams? Não é, pessoal, uma prática ainda comum e corriqueira em 2023 no nosso dia a dia. Tá? Então, na verdade, é um experimento que todo mundo pode fazer. Assim, né, quem tem a versão rodando, lá quem tem o 365 rodando, coloca o documento e não envia o documento. Inverte a lógica, faz a transformação digital para dentro. Não fala só da transformação digital
para o GovBR para fora, faz para dentro. Como? Não envia o documento, envia o link. Quando você for enviar, o que você inverteu? O teu documento, o teu conhecimento, a tua base, está ali. Ela não vai sair do SharePoint. Envia o link para quem você quiser, pelo Outlook, pelo Teams. Você mudou a lógica. E isso que é o grande barato. É um detalhe, mas que faz toda a diferença. Sim, ele te dá a versão de log também. Tá, ali foi o resultado. Aí você falou que não tinha resultado, nesse caso teve, né? Foi uma experiência interessante porque você teve uma prática rápida de uma semana com o resultado efetivo. E mesmo assim o pessoal, está pouco usado. Mas a inovação não tem resultado. Não tem? Então, tá aí. Né? Então, pessoal, terminando, que eu quero deixar mais tempo para vocês perguntarem, qual é agora o como? Como é que a gente está, nesse momento, fazendo esse reposicionamento diante desse desafio de tentar colar mais com a transformação digital? Ora não é transformação digital, ora, de repente, é uma visão mais ligada a processo, enfim. A gente está propondo uma agenda fixa, sempre olhando, assim, experimentações de 2 horas. É o que a gente está propondo naquela semana. E vocês vão perceber que, assim, serviço CNS, governança digital, né? Serviço de transformação digital. Olha lá, Microsoft 365. E já apontando ali, coisas que a gente está propondo fazer experimentação e coisas que a gente já vai prospectar, com tecnologias que estão vindo da Microsoft 365. Inclusive o Copilot, que eu não sei se vocês já viram, que é a inteligência artificial que já vai aparecer na sua frente quando você abrir o Office 365. Você não vai precisar mais ficar calculando no Excel, fazendo PowerPoint. Você vai dizer alguma coisa e o Office vai trabalhar sozinho para você. Tá? Fora o Bing, entre outras coisas que estão aparecendo por aí. E aí fica essa questão, essa sugestão para a gente pensar, né, que é um pouco o que se propõe, que está se tentando fazer, um problema bem definido na metade da solução, que a gente está tentando ganhar algum tempo ali, ganhar com aquilo que te dá de produtividade da melhor forma possível. Então, queria fazer bem chutinho, bem rapidinho para vocês e deixar aberto para pergunta. Tá bom? Pergunta, quem tem Microsoft 365? Tem, todo mundo. Não vale mentir, quem ainda usa o anexo no arquivo? Legal, olha aí. Quem ainda usa o anexo no Teams? Anexo no Teams. Valeu? Convence? É execuível? Não complexo, muito difícil. A dificuldade das pessoas é muito grande, tá? De chegar lá, de abrir. Mas como é que faz? Você pega, arrasta e solta, como se estivesse fazendo um site no WordPress. Né? Você vai chegar lá, bota um banner, aí bota um textinho, bota uma imagem, bota um rodapé, está pronta a sua página. Pessoal, aqui no final eu deixei esse QR Code, eu esqueci de botar aí o contato, mas pode ser o contato do LinkedIn. Eu deixei a trilha, tá? Porque eu achava que era interessante eu mostrar um caso para vocês e tem essa trilha que fala um pouco mais do SharePoint, falando um pouco mais do que é um site hub, o que é um site de equipe, tá bom? Cada site desses que vocês viram que foi criado, cada site desses está vinculado a uma equipe no Teams, pessoal. Tá? Você não precisa criar um site, não precisa ficar permissionando coisas do outro lado. Quando você cria uma equipe no Teams, seja ela uma equipe, no caso, pública, ou uma equipe mais restrita, ela já tem um site. Você basta permissionar as pessoas que você quer na sua equipe dentro do Teams e elas vão aparecer dentro do seu site no SharePoint. Então já resolve um grande problema. Você ficar permissionando pessoas lá e tirando. Também. Eu esqueci esse aqui, rapidinho, terminou já, né? Só esse aqui, serviços embarcados, vários que vocês têm no SharePoint. Pensem no SharePoint como uma plataforma. Então você pode, por exemplo, usar uma lista dentro dele. Tá? Aqui, no caso, são projetos que eu trouxe do Excel, mas eu levei para dentro do SharePoint. Eu não fico baixando o Excel toda hora. Ou, por exemplo, você usar aqui um vídeo, que é esse exemplo aqui. Em vez de você botar em outro lugar, né, que tem o stream,
que é o YouTube do 365. Você, pumba, pluga o vídeo lá dentro. E você passa a usar o SharePoint como uma interface universal de produtividade, de colaboração e de serviços. Pode plugar também uma visão de informação de relatório também. Perguntas? Quem tem também Power Apps, quem tem o Power Apps no 365, você pode botar ali a interfacezinha do Power Apps para quê? Para alimentar o que vai entrar dentro da lista do SharePoint. Mas você não fica tirando e colocando coisas. No caso, fazendo versões diferentes, enviando links diferentes. E quem quiser, depois de ter feito tudo isso, ainda quiser automatizar, ainda coloca aquela entrada que você colocou com o Power Apps, que foi para listas, você faz com o Power Automate para ele atualizar e mandar a notificação lá do outro lado. Mas a interface universal pode ser o SharePoint. Dúvidas? Perguntas? Claro. Esse QR Code é tipo uma trilhazinha falando mais assim. O que é um site o que é um site hub, o que é um site de equipe, né? O que o SharePoint é, o que o SharePoint não é. Tem muita confusão se é um banco de dados, é um sistema, é um aplicativo. Tá bom, então, obrigado, pessoal, pelo carinho de vocês aí. Para com isso, não, para com isso. Para com isso. Lá vem ela. Não tem nada disso, não. Quem fez o evento está aqui na frente, gente.